Amém. Livro do Gênesis, por especial gentileza, vamos ler no capítulo 38, a partir do verso 27 até o de número 30. Enquanto os senhores estão encontrando o texto bíblico, eu aproveito para tributar a Deus a minha gratidão, a minha alegria de poder estar aqui outra vez, por confiabilidade do nosso... Para vocês é o vosso pastor, né? Para nós é mais do que isso, é o nosso presidente. Eu sei que para vocês aqui é o pastor do rebanho, é o profeta da casa, é o anjo da igreja. Mas para nós que somos da Igreja do Evangelho Quadrangular, em todo o território paulista, é o nosso presidente. E também juntamente com a muito digníssima pastora Lourdes, a minha alegria, o meu tributo de agradecimento por poder estar tendo a oportunidade de falar neste culto. Eu sei o zelo dos vossos pastores e o quanto eles zelam por esta igreja, por este púlpito, e por isso que para mim, viu, pastor Toninho, pastora Lourdes, é uma grande alegria e satisfação poder ter este espaço para falar aqui aos filhos desta casa. E hoje eu trago também a minha esposa, a pastora Edilza, o meu primogênito, William, que estão comigo, e estão ali daquele lado, depois os irmãos terão a oportunidade de conhecê-los. Vamos, por favor, à leitura bíblica. Quem achou? Já está sendo projetado a minha retaguarda, o texto. Vamos ver o verso 27. Está escrito assim: e aconteceu que ao tempo de dar à luz. Antes de prosseguirmos a leitura, no verso completo, diga assim: hoje o meu milagre vai nascer. Oh, meu Deus do céu, quem está acreditando nesta palavra? Antes de continuarmos a leitura, fale com quem está às suas diagonais esquerda e direita, diga: se prepare, porque hoje Deus vai fazer o seu milagre nascer. Oh, glória pode. Aleluia também não está proibido, viu, meus irmãos? Pega uma carona no aleluia do irmão e no glória a Deus da irmã. Diga qualquer palavra que corresponda à sua fé. Pode ser amém, glória a Deus, isso é que é Deus, vai acontecer milagres. Urabaxarabaraias. Vamos ler, não lemos ainda o texto todo, vamos lá. E aconteceu que ao tempo de dar à luz, havia o quê? Gêmeos no seu ventre. Verso seguinte: ao nascer, um pôs a sua mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado. Há uma tradução que diz escarnado. Aí a cor referente é vermelha. Ainda que tenha na Bíblia de alguém a palavra roxo. Tem, né? Isto é uma confusão de tradução, principalmente da língua hispana, que o vermelho é rojo. Ok? Por isso que houve uma confusão de tradução e porque o roxo também é da família do vermelho. Mas este escarnado é o mesmo vermelho do fio da prostituta. Quem lembra? Lá no Antigo Testamento, Raabe, a cor é vermelha. Não é tão importante, mas é bom esclarecer. E atou-a em seu pulso um fio, olha a tradução aí, um fio vermelho, e amarrou ao pulso do menino, dizendo o quê? Este saiu primeiro. Verso seguinte, vamos lá. Mas quando ele recolheu a mão, o seu irmão saiu e ela disse o quê? Então você conseguiu uma brecha para sair e deu-lhe o nome de Pérez. Você pode dizer amém por esta leitura? Coloca a mão no seu coração, diga assim comigo: Senhor Deus, o meu coração já está aberto para receber a Tua palavra. Diga: eu declaro que vou sair daqui hoje mais ungido e mais abençoado do que aqui eu cheguei.
Se você confirma esta declaração, diga para alguém: irmão ou irmã, nós sairemos daqui hoje mais abençoados do que aqui nós entramos. Pode tomar o seu assento dando glórias para Jesus Cristo. Aleluia. Leia, por favor, o tema desta mensagem. Vai lá. Meu Deus do céu, tem gente falando com fé e tem gente falando com febre. Vai, 1, 2, 3 e... Hoje o meu milagre vai nascer. Vai ou não vai? Vai em nome de Jesus. Amém. Agora, escute. Esse texto que nós lemos, especialmente o capítulo 38, ele está contextualizado num período histórico em que nos é relatado no texto bíblico, do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro do Gênesis, trata-nos de uma biografia de um antigo patriarca lá no Antigo Testamento chamado José. Quem lembra de José? Agora, é interessante, quando você lê só o capítulo 37 do livro do Gênesis, 3 declarações este texto nos dá sobre a vida de José. Primeiro, o capítulo 37 fala do sonho que Deus deu a José. Segundo, fala da inveja que o José sofreu dos próprios irmãos. E terceiro, fala de como José foi vendido para o Egito por, quem lembra? 20 moedas de prata. E aí encerra-se o capítulo 37. Quando você folha a sua Bíblia, do capítulo 37 para o seguinte, o que os senhores esperariam encontrar no capítulo seguinte? A continuação da história de José na terra do Egito. Sim ou não, meus irmãos? Agora, quando você vai para o capítulo 38 do livro do Gênesis, abre-se um parênteses na história e pausa a história de José e começa a falar da história de Judá e Tamar. E depois, encerrando o capítulo 39, fecha-se o parênteses e a partir do capítulo 39 até o 50, continua todos esses capítulos falando da história de quem? De José. Quando eu li isto na Bíblia, eu fiz uma pergunta a Deus: será o capítulo 38 estar fora da ordem cronológica da Bíblia? Eu entendi, meus irmãos, por uma revelação bíblica, que o capítulo 38 do livro do Gênesis é uma intervenção divina na história para resolver uma pendência. Antes de continuar esta minha fala, eu quero profetizar que Deus vai resolver pendências na vida de muita gente. Quem acredita nesta palavra, diga qualquer palavra que corresponda à sua fé. Amém? Fala para o irmão aí: Deus não é como homem que empurra tudo com a barriga. Fala para o seu irmão: Ele para a história se for necessário, mas Ele resolve as pendências. Aleluia! Amém. Já tem gente acreditando nesta palavra. Agora, qual era a pendência que havia na história? Segundo a ordem bíblica, o Messias da promessa não viria da tribo de Manassés, que foi um dos filhos de José, e também não viria da tribo de Efraim, que foi o outro filho de José. Segundo a ordem bíblica, o Messias da promessa, ele viria da tribo de Judá. Por isso que ele é textualmente mencionado na Bíblia como o leão da tribo de Judá. Aleluia! E Deus teve que parar uma história, a história de José, mesmo sendo uma história de sucesso, uma história dentro do plano de Deus, mas Deus teve que parar a história de José para resolver a história de Judá. E de Judá e Tamar teria que nascer o primogênito da promessa. E aqui estamos diante deste quadro bíblico. Escute o que está dizendo a Bíblia. Nos dias de dar à luz, e aí eu entro na história de Judá e Tamar. Nos dias de dar à luz, o que diz o texto? Havia o quê? Gêmeos no seu
ventre. E aí, pastor, por que a Bíblia usa esta terminologia nos dias de dar a luz? Porque nos dias de Judá e Tamar, não havia as chamadas ciências tecnológicas da vida para descobrir o bebê através das ultrassonografias, quem sabe no primeiro, segundo, terceiro ou quarto mês. Por isso que a Bíblia diz o quê? Ao tempo de dar à luz. Ou seja, no ato do parto, descobriu-se que não havia um bebê no ventre de Tamar, mas havia o quê? Gêmeos no seu ventre. E agora, meus irmãos, o dilema da família aumenta, porque dentre os dois teria que se distinguir quem seria o primeiro, o primogênito, porque a bênção estava sobre o primogênito. E a parteira fez o seguinte acordo com a mãe: façamos o seguinte, quando o primeiro bebê nascer, amarra no seu braço um fio. Qual a cor? Verde? Amarelo? Não. Amarra no seu braço um fio vermelho, porque quando ambas as crianças nascerem, não haverá dúvidas de que aquele que tem a fita vermelha no seu braço é o primogênito da promessa. Os senhores podem imaginar, meus irmãos, quanta ciência humana, sim ou não, meus irmãos? Tanta desprovisão de tecnologia, isto é uma ciência humana. E assim ficou acordado, a mãe e a parteira. Quando o primeiro bebê nascer, amarra no seu pulso, no seu braço, um fio vermelho. E quando a parteira, está escrito na Bíblia, o primeiro bebê colocou o braço para fora, e ela rapidamente fez o quê? Amarrou no seu braço um fio vermelho. Ela disse no seu coração: este é o primogênito da promessa. Agora, olha o que está escrito na Bíblia. Quando aquele bebê que recebeu o fio vermelho no braço, recolheu o braço, quem sabe procurando um jeito, uma posição para nascer. Sim ou não, meus irmãos? Ninguém dos senhores aqui precisam ser obstetras da vida para saber que bebê não nasce, irmã, de braço para fora, mas nasce como? De cabeça para baixo. Se aquele bebê, reverendo, ele estava com a mão para fora, indica-nos, primeiro, que ele estava fora da posição de nascer. Isto significa pessoas que querem receber a bênção por usurpação. Sim ou não, meus irmãos? Agora, o segredo é este: fica na posição, porque na hora certa, Deus vai fazer o seu milagre nascer. Aleluia! Quem confirma esta palavra, digam glória a Deus mais alto que você puder. Diga para o irmão: fica na posição, porque na hora certa o seu milagre vai ou não vai, meus irmãos? Vai nascer em nome de Jesus Cristo. E quando o bebê que recebeu o fio vermelho no braço, recolheu o braço procurando um jeito para nascer, o outro que já estava na posição correta nasceu primeiro. Sim ou não? Quando a parteira recebeu o bebê no seu braço e não viu o fio vermelho, ela ficou estarrecida. Ela ficou pensando assim: uau, como tu rompeste saída, sobre ti é a ruptura. Ou seja, sobre você está a responsabilidade deste rompimento. E a parteira disse: hoje não é nem seu pai, nem sua mãe que te dá nome. Eu mesmo é que te batizo, e o seu nome será Pérez. Aleluia! Agora, irmã, sabe o que significa a palavra Pérez? Quando é transliterada do hebraico para a língua portuguesa, quer dizer aquele que abre uma brecha. Aleluia! Aquele que abre um caminho, aquele que provoca um rompimento. Sabe o que o Espírito Santo está falando comigo? Hoje, a geração dos rompedores vão ser levantadas nesta noite. Quem acredita nesta palavra, digam aleluia mais alto que você puder.
Toca com a mão na mão de alguém, profetiza esta palavra. Você é o Pérez que Deus está levantando esta noite. Quem está recebendo esta profecia? Aleluia! Há uma geração de rompedores que Deus está levantando esta noite. Se você acredita, diga um amém pentecostal que merece. Amém. Aleluia. Agora, a palavra rompimento quer dizer atravessar algo ou alguma coisa por meio de um impacto. Amém. Atravessar algo ou alguma coisa por meio de força. Agora, como podemos traduzir, irmã, um rompimento espiritual? Rompimento espiritual é uma capacitação divina que te faz ser e fazer o que antes você não podia. Quem está acreditando que este culto é de milagres mesmo? Não é só o nome dele que é milagre. Vai ter milagre na sua vida hoje. Quem confirma esta palavra? Hoje você atravessa a doença. Quem diz amém? Hoje você atravessa a pobreza. Oh, meu Deus do céu, dá fé para essa crentalhada, Jesus Cristo. Fala para o seu irmão aí, irmão ou irmã, se um dia eu fui pobre, depois de hoje nem vou me lembrar mais. Fala, Jesus. Faz cara da riqueza, irmão. Amém. Dá um sorriso tipo dólar. Fala para o seu irmão aí, se prepare, porque vai ter rompimento na sua vida financeira até dia 31 de dezembro deste ano. Quem está tomando posse desta palavra? O que é que você lembra que foi dito na boca do seu pastor? Quantos dias faltam para o final do ano? Foi aqui que eu disse, não, é para pregar esta palavra mesmo. Quer dizer, quantos dias faltam? 37, interrompeu a história de José, abriu um parênteses no 38, na história de Judá, e o milagre foi manifestado. Eu quero profetizar que o que estava parado na história da sua vida vai continuar a partir de hoje. Quem toma posse desta palavra? Amém. Fala para o seu irmão aí, Deus vira o seu cativeiro na virada deste ano para o próximo. Amém. Não é só o ano que vai virar, não, irmãos. Não é só o calendário do ano que vira. Deus vira o seu cativeiro também. Fecha a mão se você toma posse desta palavra. Amém. Aleluia. Então diga, eu creio que vou viver 37 dias de rompimento sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. Até dia 1º de janeiro de 2023, muita gente aqui não será mais o mesmo. Quem está acreditando nesta... Amém. Aleluia. Irmãos, amém. Quando eu li esta história na Bíblia, eu confesso aos irmãos que eu gostei bastante dela. Quem gostou também? Eu também. Obrigado. Agora, quando eu li esta história na Bíblia, eu fiz uma pergunta a Deus. Quais são as características da geração de rompedores, baseado na história de quem? De Pérez. Sabe o que eu descobri? 4 características. Se eu não tiver tempo para falar toda, mas eu vou pelo menos citá-las. Primeiro, o rompedor, ele supera fracassos de quem veio antes de você. Eu vou repetir. Todo rompedor supera, suplanta fracassos de quem veio antes de você. Aleluia! Quem foi o progenitor de Pérez? Lemos agora o nome de... Quem? Judá. Agora, os senhores sabiam que Judá, apesar de ter uma promessa, diga amém, apesar de ter um projeto de Deus na sua vida, os senhores sabiam que Judá não foi lá grande gente na vida? Você está duvidando? Leia o capítulo 37. Os senhores vão ver Judá fazendo parte daquela trama maligna para trair o próprio irmão. Quer mais? Quando você continua lendo a história de Judá, os senhores vão ver Judá mentindo. Mais absurdo do que isto, fazendo uso de serviços
prostitutos. Quer dizer, Judá deitou com prostituta. Está na Bíblia. Quer dizer, Judá não foi lá grande gente. Quando eu li a história de Judá e a história de Pérez, eu vi um espelho diante de mim. Pastor, reverendo, escute. Quando a minha mãe estava grávida para eu nascer, pastora Lourdes, ela me contou o seguinte: o meu pai biológico, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, nem por fotografia, ele furava a barriga de minha mãe com uma faca. E ele dizia assim: eu vou matar esse desgraçado no seu ventre. E depois eu fiquei informado pela minha mãe que o meu pai, biológico, que tentava me matar, morreu cirrosento. Bêbado é pouco, irmã. Trêbado. Morreu derrotado. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo. E quando minha mãe me contou esta história, eu me vi na história de Judá e na história de Pérez. E sabe o que Deus me ensinou? Não é porque meu pai não foi um ninguém que eu não posso ser alguém. Cadê o grito de aleluia da sua boca? Não importa, escute esta palavra. O Espírito Santo está mandando eu dizer para alguém aqui hoje. Não importa quem fracassou antes de você na sua família. Você é o Pérez que vai mudar a geração da sua história. Cadê o grito de aleluia da sua boca? Toca na mão do seu irmão e diga: você é o Pérez que Deus escolheu na sua casa. Aleluia! Você já ouviu a história de Cristo? Não é dividida a C e DC, quer dizer, antes de Cristo e depois dele. Eu profetizo na sua vida que há duas histórias, uma antes de você e uma depois de você. Cadê o grito de amém da sua boca? Ai, meu Deus do céu. Dá uma olhada para a fisionomia de quem está perto de você. Fala para ele: se prepare, você é o Pérez que Deus vai usar para mudar a história da sua família. Para o meu pai, pastora Lourdes, eu era um desgraçado. Para Deus, eu era um príncipe das nações. Sabe onde Deus já me mandou em 32 anos? Eu tenho dito isto, para alguns parece até um tom de arrogância, de prepotência, mas eu tenho dito isto eu busquei o fundamento no que eu estou dizendo. Eu sou o único pregador da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil que já pregou em 4 continentes da terra. Eu já fiz uma pesquisa. 4. Só nos últimos 15 anos, nós realizamos 350 cruzadas de milagres só no continente africano. Aleluia! A última cruzada que eu preguei na República Democrática do Congo, um país de fala francesa, nós reunimos 70 mil pessoas naquela cruzada. Eu vi com os meus olhos paralíticos andando, cegos enxergando, bruxos vomitando bruxarias, porque o nosso Deus ainda é um Deus de milagres. Aleluia! Se você não acredita em milagres, você tem que mudar de igreja, porque esta igreja nasceu no milagre, vive no milagre, e é no milagre que Jesus vai vir buscar esta igreja. Cadê o grito de aleluia da sua... Meu Deus do céu! Se a Inês sempre o Macpherson estivesse pregando aqui hoje, ia ter milagre aqui, eu não ia nesse culto. Ia ter. Quer dizer, ela foi, o legado ficou conosco. Cadê o grito de aleluia da sua boca? Fala para o seu irmão aí: você é o Pérez que vai romper o sobrenatural na sua casa. Tem gente aqui chorando porque seu pai não te ajudou, sua mãe não te deu dinheiro, ninguém te ajudou. Escute o que eu vou te dizer. Deus não precisa do seu passado para escrever o seu futuro. Cadê o grito de amém da sua boca? Deus não precisa saber se alguém fracassou ontem para te dar vitória amanhã. Levante a mão, levante o rosto, levanta a fé, abra a boca, mistura a glória a Deus com aleluia. Faça o diabo te ouvir, diga: eu vou chegar onde Deus escreveu que eu vou chegar. Aleluia!
Quem está acreditando nesta? Você vai chegar onde Deus já desenhou que você vai chegar. Amém. Primeiro, todo rompedor suplanta fracassos dos seus antepassados. Amém. Quer dizer, Pérez foi melhor do que Judá. Diga amém. Segundo, diga comigo, todo rompedor é um poceiro. Outra vez, vai. Todo rompedor é um poceiro. Esta palavra deve ser explicada, porque na língua portuguesa, se você escreve, por exemplo, poceiro com C de cebola, fala sobre quê? Sobre quem? Quem cava poço. Não é uma coisa ruim, porque Isaac foi o quê? Cavador de poços. Agora, a palavra poceiro, a que me refiro sobre Pérez, é a palavra poceiro com 2 S's. E a palavra poceiro com 2 S's no dicionário da língua portuguesa quer dizer aquele que toma posse legal de algo ou de alguma coisa. Aquele que toma posse de terra devoluta e passa a cultivá-la. Portanto, meus irmãos, quando Pérez nasce primeiro do que Zerá, ele se torna possuidor da promessa da primogenitura. Levante a mão e dá um grito, diga: eu sou o poceiro de Deus nesta terra. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Cadê o grito de glória a Deus da sua boca? Amém. Agora, a primogenitura quer dizer, primeiro, sacerdócio da casa. Diz amém. O primogênito era o chefe da família. Segundo, o primogênito era o continuador da história. O primogênito na Bíblia. Sabe quando você lê aquela quem? Parece um desespero aquilo, né? Agora, aquilo é tão importante porque só aparece naquela lista de nomes, nome dos primogênitos. Porque só os primogênitos podem continuar a história. Aleluia! Você não veio aqui como um coitado, não. Você é o Pérez de Deus. Cadê? Você é o primogênito que vai escrever uma nova história na sua família. Amém. E terceiro, todo primogênito, ele tinha, em detrimento dos seus irmãos, herança dobrada. Levante 2 dedos e diga: até dezembro Deus pode dobrar tudo que eu tenho. Bom, tem que explicar, porque se tem 2 Fusca velhos, se dobrar, se tem um velho, fica 2. Não, eu estou profetizando assim: Deus vai multiplicar o seu patrimônio. Quem pega esta palavra, fala para o seu irmão: até dezembro. O pastor já profetizou quantos dias? 37 dias para Deus mudar a sua história. Quem está recebendo esta palavra, diga um amém mais alto que você puder. Faça o diabo te ouvir, diga 37 dias, vai. É o prazo de Deus para uma nova história na minha vida. Ai, 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 ai. Quem está recebendo esta unção de Deus? Amém. Diga aceleração sobrenatural, vai. Amém. Quem crê que o seu milagre vai chegar mais depressa do que você estava esperando? Vai ou não vai, meus irmãos? Vai não, já está. Já começou hoje nesse culto. Diga: esse ano é ano de herança dobrada na minha vida. Vai, esse ano. Fala para o irmão aí: esse ano vai ser o ano de Jó na sua vida. Quando eu digo assim, Jó, as pessoas ficam preocupadas, né? Que parte da história de Jó, né, irmã? A primeira ninguém quer. Eu estou profetizando assim: Deus vai dar para você a unção da herança dobrada de Jó. Amém. Os senhores sabiam que Jó tinha 70 anos quando ele foi provado? Quantos anos? 70. E sabe o que está escrito na Bíblia? Quando Deus devolveu em dobro tudo o que antes Jó possuía. Sabe o que está escrito, meus irmãos? Lá no último capítulo do livro de Jó, que Deus deu a Jó mais 140 anos de vida. Você nem precisa ser um matemático, um aritmético, um professor Girafales da vida. É só fazer a conta.
70 com 140, Jó morreu com, faz a conta, dos 210 anos de vida. Fala para o seu irmão aí, eu profetizo a morte de Jó para você. Pastor, mas o senhor vai profetizar morte na minha vida? Não, meus irmãos, morte é um destino fatalíssimo da raça humana. Só tem um segredo: se você morrer como Jó, fica feliz. Cadê o grito de aleluia da sua boca? Agora, eu tenho uma profecia de Deus, pastor Toninho, para esta igreja e para o vosso ministério. Todo mundo que viu Jó morrendo, quem está me ouvindo? Todo mundo que viu Jó na sua UTI espiritual, ou seja, todo mundo que viu Jó se consolando com um caco de quê? De telhas. Todo mundo, irmã, que viu Jó morrendo, ninguém foi no velório de Jó. Jó é que foi no velório de todos eles. Ai, 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 ai. Eu estou profetizando, quem viver vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Pastor Toninho, quando o senhor estava entubado, o senhor vai ouvir isso como testemunho. Eu estava pregando em igrejas do Brasil, e eu falei com a minha, cadê? Edilza, fica em pé. Por favor, um dia nós estávamos orando de madrugada, junto com a minha esposa. Nós terminamos de orar, e eu falei com a minha esposa, Deus me falou que o pastor Toninho não vai morrer. Nós estávamos orando de madrugada, diante do Espírito Santo. Eu falei isto em algumas igrejas do Brasil. Irmãos, nós vamos orar. O nosso presidente não vai morrer, porque ele é uma promessa de Deus. Cadê o grito de aleluia da sua boca? Quem viver vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Cadê o grito de aleluia da sua boca? Fala para o seu irmão aí, se você não morrer antes, vai ver o meu milagre. Amém. Quem viver, vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Cadê o grito de aleluia da sua boca? Diga, esse ano eu vou viver unção dobrada de Pérez. Toca na mão do irmão e declara esta palavra. Eu profetizo que esse ano é ano da herança dobrada de Pérez na nossa vida. Amém. Termino agora. Primeiro, todo rompedor suplanta fracassos dos seus antepassados. Segundo, todo rompedor é um poceiro. Sabe o que eu descobri, meus irmãos? Quando aquele, pastora Lourdes, quando aquele que tem direitos não toma posse, o outro que não tem direitos recebe a bênção. Quem lembra de outros gêmeos da Bíblia? Eu estou mencionando aqui Esaú e Jacó. Quem lembra? Quem tinha o chamado direito da primogenitura? Jacó ou Esaú? É fácil a resposta, né? Agora, aqui tem um segredo. O Esaú tinha direito da primogenitura. Não tomou posse. O Jacó, que não tinha direitos, recebeu a bênção. Fala para o irmão aí, fica tranquilo. Tudo que você não quiser receber no culto, hoje deixa comigo que eu recebo. Amém? Porque é possível que alguém aqui veio para ver o culto, é possível que alguém aqui veio para não receber nada. Bom, para quem veio, vai sobrar milagre. Aleluia! Porque se você não veio para receber, sobra milagre para o outro que veio preparado para receber. Cadê o grito de amém da sua boca? Amém! Aleluia! Terceiro, diga assim comigo, todo rompedor, diga forte, todo rompedor. O que era para me falar mesmo, irmão? Pastor, o senhor que ia falar. Dizem que água é oxigênio para o cérebro. Só um minuto, vamos ver se é verdade. Isso é enrolação para lembrar o que ia pregar, né? Todo rompedor, ele escreve uma história de sucesso e deixa um legado de bênçãos. Repetir a sentença? É o quê? Escreve uma história de fracasso? Não, de sucesso. E acabou? Não. Deixa
Abra Ruth 4:12. Rapidinho, já terminamos. Eu quero ter pelo menos 5 minutos para orar. Quem crê que Deus vai fazer milagres nesta casa? Primeiro, Deus falou comigo que vai curar todas as pessoas enfermas nesta noite. Eu estou sentindo a glória de Deus. Por favor, Ruth 4:12. 4:12. Vamos ler a outra versão, aquela que você colocou primeira? Ok. Esta mesmo. Obrigado. Vai lá. 1, 2, 3 e... Seja tua casa como a casa de Pérez. Bom, para você ter certeza que esse texto está falando do mesmo Pérez que o nosso, leia o restante do verso. Que Tamar... Todo rompedor escreve uma história de sucesso e deixa um legado de bênção. Esse texto fala-nos do momento em que foi homologado o casamento de Ruth e Boaz. E o casamento antigo, na cultura hebraica, não era como os nossos aqui americanos, que a gente usa assim a expressão quase que fatalmente unânimes. Até que a morte os separa. A cultura bíblica usa a referência de um para abençoar o outro. Quem entendeu? A cultura bíblica usa a referência de um para abençoar o outro. Por que você ora assim? Por que você declara assim? O meu Deus é o Deus de Abraão, Isaac, porque isto é uma cultura bíblica. A cultura bíblica usa a referência de um para abençoar o outro. Quando você diz assim, o meu Deus é o Deus de Abraão, você está dizendo assim, o que aconteceu na vida de Abraão vai acontecer na minha também. Quando você diz, o meu Deus é o Deus de Isaac, você está dizendo assim, o milagre que Isaac viveu, eu também posso viver. E quando você diz, o meu Deus é o Deus de Jacó, você está dizendo, o que Deus foi para ele, será para mim também. Por isso que esta cultura bíblica, quando os anciãos da cidade procuraram uma referência para abençoar o casamento de Ruth e Boaz, eles lembraram de quem? De quem tinha história de sucesso. Aleluia, pode. E eles disseram assim, seja a tua casa como a casa de Pérez. Se você acredita nesta palavra, levante a mão do seu irmão até que ele fique em pé. Balança a mão do seu irmão e diga, sua casa não será como casa de mãe Joana, será como a casa de Pérez. Quem está acreditando no milagre? Levante a mão direita, levanta a mão esquerda, levanta o rosto, levanta a fé. Abra a boca e comece a adorar ao Espírito Santo. Nós podemos convidar o Ministério de Adoração para cantar pelo menos um coro aqui enquanto nós vamos nos prepararmos. Quem está acreditando em milagres? Durabacachandaramacandarama. Deus vai levantar uma geração de Pérez nesta noite. Hoje o seu milagre vai nascer. Se você está sentindo a glória de Deus, manda a glória da terra para o céu, porque hoje vai descer glória do céu para a terra. Adore, adore, adore Ele estar aqui. Esta é uma igreja de milagres, é a igreja do avivamento. Esta igreja clama pela glória e a presença de Deus. Não aceitamos nada menos do que o tudo de Deus. Ou você vive o tudo que Deus tem para você, ou você vai viver o resto de qualquer coisa. Como você não quer o resto de nada, você vai receber o tudo de Deus. E coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir.
pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.